Oi, pessoal. Estamos aqui para trazer muito conteúdo do mercado imobiliário para vocês. E o convidado de hoje, nada mais, nada menos que é Guilherme Volk. Gui, prazer por estar aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. E a gente vai bater muito papo falando sobre um tema muito interessante, que é cultura de vendas, como vender com recorrência. E eu queria, Gui, que você falasse um pouquinho aí como que esse assunto que pra gente é tão polêmico, né, no mercado imobiliário. Legal, Dani, obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria mais uma vez, né? Estamos aí. É prazer estar aqui contigo, fazendo essa troca, compartilhando conhecimento, né? Meu propósito no mercado imobiliário é elevar o mercado imobiliário através do conhecimento. Então, o que eu faço aqui, né, como faço nas palestras, como faço nos treinamentos, é dar um pouquinho de mim, um pouquinho daquilo que eu vivi de experiência. E assim como outros corretores de imóveis, né, eu senti todas as dores de você entrar no mercado imobiliário cheio de vontade, cheio de garra, cheio de querer viver o seu sonho, né, num novo mercado que você está começando e vender imóveis e ganhar grandes comissões e tive a oportunidade de ter um bom primeiro ano como corretor de imóveis. Eu vendi bem no meu primeiro ano, mas no segundo ano que eu atuei como corretor de imóveis eu não vendi nada. Eu passei um ano inteiro sem vender e isso me causou uma enorme dor. Um enorme sofrimento. Imagina, você fica um ano inteiro sem vender. Você começa a duvidar. Primeiro você coloca a culpa em todo mundo, você coloca a culpa no cliente, você coloca a culpa no governo, você coloca a culpa na tua mãe, no teu pai, você coloca a culpa no teu colega, coloca a culpa em todo mundo. Na sorte, né? Na sorte, meu Deus do céu, não é pra mim. Depois você começa a colocar a culpa na profissão. Não, o problema, na verdade, é a profissão. A profissão não é boa, né? A profissão não é respeitada. Os outros profissionais também não são bons. E aí isso atrapalha tudo. Aí depois você vai colocando uma dúvida assim, cara, será que o problema é comigo? Né? Então passa por um processo aí, sem contar a parte financeira de você ficar um ano inteiro sem vender. Começa, pede dinheiro para os mais próximos, você está pedindo dinheiro para todo mundo, né? Porque você tem que se manter, você tem que viver, né? As contas chegam, E as né? contas chegam. Deixei de me alimentar muitas vezes, deixei de almoçar, porque eu tinha vergonha de ir para casa dos meus pais pedir comida. Né? Então eu deixava de comer porque eu não tinha condições de comprar comida. Então passei um ano muito, muito sofrido aí. Depois, no segundo ano seguinte, depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse processo, mas do terceiro ano como corretor em seguinte, eu comecei a arrancar nas vendas, tive um excelente ano, vendi aí 18 milhões nesse ano, depois no ano seguinte já vendi 30 milhões, e assim foi acontecendo nos anos seguintes, 30 milhões no outro ano, 30 milhões no outro ano, eu fui vendo que eu consegui tracionar, eu consegui ter uma recorrência. E aí um dia eu sofri uma espécie de acidente, né? Na verdade foi um assalto, em que eu lesionei meu punho e meu joelho. E olha só, um assalto com um rapaz que entrou no meu carro, depois saiu pedindo a chave, eu estava do lado de fora do carro, acabei caindo e quebrei joelho e punho, do nada. Eu não acredito muito em coincidência, né? Alguma mensagem tinha aí. Eu sei que depois desse acidente eu acabei ficando 3 meses trancado dentro de casa, e aí me veio uma crise de legado, né? O que teria acontecido se tivesse acontecido algo comigo? O que eu teria deixado para trás? E eu olhando a performance que eu tinha, o resultado que eu tinha como corretor, o quanto eu vendia, né? Eu pensei, cara, será que eu posso fazer algo para deixar um legado de alguma forma? Contribuindo com pessoas que talvez estão passando aquilo que eu já passei lá atrás, e eu compartilhar a minha experiência, através dessa minha experiência, outras pessoas sejam beneficiadas e possam não passar por aquilo que eu passei, né? E aí melhor ainda, né? Construir a sua carreira, atingir seus sonhos e tudo mais. E a partir daí eu comecei a desenvolver conteúdo para corretores. Então, eu sou um corretor de imóveis que teve experiência de altos e baixos e que compartilha o conhecimento prático de quem atua no mercado imobiliário para outros corretores. Só que o que eu percebo no dia a dia? Que às vezes o corretor ele tem medo de vender. Às vezes o corretor, ele quando ele entra numa venda, ele bloqueia para o mundo. Ele entrou numa negociação, ele não come, ou ele come demais. Ele não fala com os filhos, ele não fala com o marido, não, agora eu preciso me concentrar, não, agora eu estou tenso, agora eu estou preocupado, agora eu estou ansioso, agora eu estou irritado, agora eu estou estressado porque aquela venda não saiu ainda. E aí a pessoa está ansiosa, e aí cada um tem o
a sua fuga para a ansiedade, né? E aí eu penso, nossa, mas se o propósito, vamos lá, fundamental de quem trabalha com vendas é vender, como é que a gente entra num estado que é catastrófico para nós mesmos quando a gente começa a avançar numa venda? Isso não é saudável. E aí eu comecei a pensar, cara, a venda, ela deve fazer parte da cultura de quem trabalha com vendas, ela deve fazer parte da cultura de um corretor de imóveis. E nisso comecei a pensar, poxa, a venda ela tem que ser parte da minha cultura. Não adianta eu vender também um dia, vender naquele mês, e depois passar 2, 3 meses sem vender, muito menos passar um ano sem vender. Ou seja, ela tem que ser recorrente. E aí eu percebi que uma coisa está ligada à outra. Peraí, a venda ela tem que fazer parte da minha cultura, tem que fazer parte daquilo que eu respiro, tem que fazer parte daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, de quem eu sou dentro do mercado imobiliário. E isso automaticamente me proporciona um resultado recorrente. Então, a partir daí eu desenvolvi essa palestra, cultura de vendas, como vender com recorrência, que é o tema principal que eu falo, que é justamente trazer pilares para mostrar ao corretor, através de técnica, através de prática, como ele pode ter um resultado recorrente. Porque o boleto vem todo mês. Exatamente. Dívida chega e não para. Meu Deus do céu. Não sei, às vezes parece que dívida tem filho, né? Porque vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, não para. Pois é. Ele cria. E aí você falou um ponto bem bacana, que é o corretor, ele criar esse momento de ansiedade, de desespero, de medo, que muitas vezes ele acaba tendo medo do cliente, o cliente vira o vilão dele, e aí você fala assim, poxa vida, o que acontece com a performance desse corretor? Não acontece, impacta justamente na performance dele com o cliente. Perfeito. Então, você enxerga essa visão que dessa forma impacta, né, nesse medo, nessa insegurança da não conversão. E aí, quando você fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho sobre como você entrou na corretagem, eu percebo isso muito, principalmente, assim, em muitos lugares que eu vou, a vergonha de algumas pessoas que elas têm de serem corretores. Então, eu acredito também que o fato de não performar tão bem, de não ter tantos resultados, é justamente a pessoa não acreditar, às vezes, na profissão, ou às vezes ter vergonha da profissão e não entender que realmente ser corretor é uma profissão. Sim. A gente vive da corretagem, Sim. tanto eu quanto você, eu digo isso, a minha vida veio do mercado imobiliário, então a gente veio, assim, subindo escadas, em ascensões e, lógico, momentos bons, momentos ruins, mas a gente consegue aí superar. O que você pensa a respeito disso? Faz sentido isso para você, essa vergonha, às vezes essa insegurança, esse medo que o corretor tem de se apresentar como corretor mesmo de imóveis? Eu sou corretor. Que às vezes a gente percebe, o que você faz? A pessoa fica meio, sei lá, sou corretor, né? Ou fica um pouco tímido, não fala um pouco sobre ser corretor de imóveis. O que você pensa, assim? Engraçado, esses dias eu estava, inclusive, também no meu podcast, Rooftop Podcast, né, entrevistando o Que Jacob inclusive Abdala. eu assisto. Então, quem está nos assistindo aí, Rooftop Podcast, disponível no Spotify, no YouTube, muito bacana também, fica o convite para assistir. Muito bom, gente. E recentemente eu entrevistei o Jacob Abdala, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos e lá ele é corretor, ele é dono de uma imobiliária, a Legacy, nos Estados Unidos. E ele falou justamente sobre essa diferença de perspectiva, tanto do profissional quanto do mercado, sobre a atuação daquele profissional como sociedade, né? A visão da sociedade da perspectiva daquele profissional. E nos Estados Unidos, por exemplo, a profissão de corretor de imóveis é extremamente respeitada. É extremamente respeitada. Mas por que a sociedade respeita a profissão do corretor de imóveis? Porque, primeiramente, o corretor de imóveis respeita a própria profissão. Então, às vezes a gente reclama, poxa, a forma como o cliente me trata, a forma como a gente é tratado, né, pelo fato de ser corretor de imóveis, né, trata como se a gente fosse querer vender, querer empurrar qualquer coisa, como se eu fosse qualquer vendedor. Primeiro, não se deve ter vergonha de ser vendedor de nenhuma área. Porque venda é a base de qualquer negócio. Me diga um negócio que pode parar de vender. Exato. Diz um negócio que não depende de venda. Guilherme, mas eu tô ouvindo aqui o podcast porque eu gosto, mas eu sou técnico de TI, ou eu faço parte do marketing da imobiliária. Bom, primeiro, se a imobiliária não vender mais, não existe mais o marketing.
Mas vamos lá, você é técnico de TI, está ouvindo isso daqui e você acha que não tem nada a ver contigo. Ou se você é médico, ou se você trabalha em qualquer outra área. Se você é o cara do técnico de TI, você precisa às vezes vender a implementação de um novo processo. Às vezes você precisa vender a ideia de implementar uma nova tecnologia. Os advogados vender a segurança jurídica. Os advogados estão vendendo a segurança jurídica, o médico está vendendo aquilo que pode fazer bem para a tua estética ou para o teu organismo, para a tua saúde. Então, sempre existe uma venda. A gente vende como filho uma ideia para a mãe ou para o pai. A gente vende como pai, quando a gente quer que o filho faça A ou faça B. A gente vende o tempo inteiro. Então, primeiro, não tem que ter vergonha de vender. A gente vende e vende o tempo inteiro uma ideia, uma vontade. Você liga lá para tua mulher, poxa, aquela lasanha que você faz, né? Hoje, esse dia frio, esse dia de chuva. Com charminho, né? Charminho, ia ser gostoso. Ou agora, sexta-feira, temos Jogos do Brasil aí na Copa do Mundo, estamos em época do Copa do Mundo. Talvez você assista esse podcast depois da Copa, mas nós estamos em período de Copa do Mundo e daqui a pouco você chega, sexta-feira, vai ter Copa do Mundo, meio-dia. A gente podia ir para aquele barzinho, tomar um chopp. Cara, você está vendendo uma ideia. Então, primeiro, vamos parar de ter vergonha de falar que nós vendemos, porque a gente vende e devemos ter orgulho disso. Segundo ponto, corretor de imóveis. Para pensar, olha para a sua vida, para o teu histórico de vida. Isso. E se eu fosse te perguntar, Dani, ou para quem está nos assistindo aqui, conta um pouquinho da tua vida. Geralmente você começa contando a história, porque na época que eu morava em Balneário Camboriú, na época que eu morava em São Paulo, na época que eu morava no bairro tal, na época que eu morava na casa tal. Você sempre vai levar do lugar que você morava. Na época que eu morava naquele flat, na época que eu morava naquele bairro, você sempre vai lembrar do lugar que você morava. Quando você olha para a tua história, você vai lembrar do lugar que você morava. Você vai lembrar da tua casa, do teu apartamento, da casa dos teus pais. E aí você vai lembrar para onde que você se mudou quando você fez 18 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, quando você saiu da casa dos teus pais. Você sempre vai ter essa memória afetiva relacionada ao imóvel que você viveu. Agora pensa o seguinte, o corretor de imóveis, ele é o agente responsável por iniciar um novo ciclo na vida de todo mundo, de todas essas pessoas. Porque antes de você se mudar para aquele imóvel, teve um corretor que te alugou aquele imóvel, teve um corretor que te vendeu aquele imóvel. Então, nós como corretores de imóveis, nós somos o pontapé inicial de um novo ciclo na vida de outro ser humano. Cara, olha que incrível. A gente passa pela história de todo mundo. Porque todo mundo passou por algum corretor de imóveis em algum momento. Cara, pode ser o cara que foi lá abrir a porta do apartamento para ti, mas era um corretor de imóveis que passou pela tua vida. Talvez ele não tenha transformado a tua vida, não tenha trazido uma grande experiência, mas tinha alguém ali. E aquela experiência ela pode ser boa, pode ser ruim. Porque talvez você tenha aquela memória, poxa, quando eu comprei aquela casa, o corretor nos atendeu tão bem, nos levou naquela casa, e a gente quis ir 2, 3, 4, 5 vezes. Eu quis mostrar para meu filho, quis mostrar para minha mãe, quis mostrar para minha sogra, quis mostrar para minha mulher, quis mostrar para todo mundo, meus amigos, até tomar uma decisão. Ou, eu visitei 50 imóveis antes de escolher o que eu queria. Aquele corretor, ele foi firme, ele esteve comigo ali. Todas as vezes que eu queria visitar, ele foi. Ou, não, aquele corretor me deu uma dor de cabeça. Bom, eu sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina, estou aqui em São Paulo. E batendo papo com os meus tios, que são daqui de São Paulo, estão na casa deles, eles falando, quando a gente veio mudar para cá, a gente viu um imóvel com um monte de corretor. E tu acredita que aconteceu uma situação de eu pedir um imóvel num prédio, o corretor marcar a visita, quando eu chego lá ele me mandou para outro prédio. E aí eles começam a contar a história de corretor. Ou seja, experiências boas e experiências ruins vão surgir nesse momento. A questão é, sempre existe um corretor na vida de alguém. Exatamente. E pode existir vários corretores. A questão é, qual é a lembrança que você vai deixar nessas pessoas quando você passar pela vida delas? Vai ser algo bom ou vai ser algo ruim? A partir do momento que você compreende a tua importância como membro da sociedade, como um agente de transformação na vida das pessoas, que faz parte do início do ciclo da vida de qualquer ser humano, e você começa a olhar a tua profissão com outro valor, que você não é só o vendedor. Você é o vendedor, que eu tenho orgulho de vender, e você é um agente de transformação de vidas. E você dá o pontapé inicial no ciclo da vida de um outro ser humano. Aí quando você começa a olhar que, peraí, então eu tenho um valor aqui. E aí você começa a se valorizar. E aí você começa a valorizar os teus colegas. E a partir do momento que o corretor se valoriza os seus colegas, o meio começa a valorizar ele também.
Por que eu digo isso? Porque quando você se valoriza, você vai ter determinados cuidados. Por exemplo, poxa, eu vou cuidar com a experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente. Eu vou cuidar na forma como eu trato os meus parceiros de negócio. Eu vou cuidar da forma como eu atuo dentro do mercado imobiliário e a forma como eu atuo na imobiliária a qual eu faço parte, se eu faço parte de alguma imobiliária. Porque eu tenho respeito pela minha profissão e a profissão dos meus colegas. A partir desse momento, eu estou elevando o nível da profissão, pelo menos no meio em que eu atuo. E a partir desse momento, as pessoas vão me valorizar também, porque vão saber que, poxa, peraí, o Guilherme, a Dani, esse corretor parceiro que eu tenho aqui, cara, ele faz um bom trabalho, ele atende bem os clientes, ele é respeitoso, um cara ético, profissional, posso contar com ele tem conhecimento do mercado, e aí as pessoas começam a te valorizar. E aí o que vai acontecer? Uma coisa maluca vai acontecer, você vai começar a ter resultado. Exatamente. Então, às vezes o corretor está olhando lá na superfície, em que ele está desesperado por venda, e ele precisa voltar alguns passos atrás. Primeiro, começar a entender que não tem que ter vergonha de vender, porque essa é a base primária do que a gente faz, vender imóvel. Depois, entender o valor agregado daquilo que a gente oferece, de poder sentar com uma pessoa, conversar, compreender a dor dela, compreender a necessidade dela, compreender o que ela precisa e que o teu serviço vai conseguir atender, de que forma o teu conhecimento dentro da tua área de atuação vai fazer com que a vida dela seja transformada, porque às vezes a vida é transformada de acordo com o imóvel que você vive. Cara, você pode se mudar em um apartamento, ali você conhece a vizinha, daqui a pouco você se apaixona pela vizinha, casa com a vizinha e vai morar com a vizinha. Daqui a pouco você muda para uma casa, poxa, foi alagada, você sofreu uma grande tragédia. Talvez você muda para um lugar que você ali constitui, tem a tua família, tem filhos e você vai levar aquele lugar para o resto da vida. Então, a gente é um agente de transformação, aí a gente tem que ter esse valor. E aí, depois disso, depois desse passo a passo, valorizar a profissão de corretor como pessoas que vendem, a gente não pode deixar isso de lado, como agentes de transformação, a gente começa a agregar valor no nosso serviço, naquilo que a gente faz. E aí começa a vir o resultado do trabalho, que é o que a gente tanto quer. Então, o corretor que ele não tem orgulho da sua própria profissão e não se respeita como profissional, é aquele cara que não vai dizer, como você falou, que não quer contar para os outros que é corretor, ele automaticamente ele vai vender menos. Porque às vezes ele vai numa academia, ninguém sabe que ele é corretor. Se soubesse, talvez ali ele captasse clientes. Eu jogo beach tênis. Agora eu sei que em São Paulo virou moda também, né? Opa, agora tá. Eu queria entender isso. Lá nós temos praia, que vocês não têm praia. Como é que vocês estão jogando beach tênis aqui? Agora muitos empreendedores já estão começando a entrar nesse mundo. Entrou no beach. Cara, lá no beach tênis, eu tô sempre captando cliente. Então. Por quê? Porque eu tô ali, todo mundo já sabe que eu sou corretor, eu sou o corretor do beach tênis, do horário que eu vou, todo mundo me conhece, quando alguém quiser comprar um imóvel, eles vão procurar quem? Já captei um monte de imóvel, não vendi nenhum ainda, mas já captei um monte de imóvel de pessoas que, tu é corretor, né? Peraí, vou deixar um imóvel para vender contigo. Posso contar aí quase 10 imóveis que eu captei só do beach tênis. Se eu não falasse nada para ninguém, não tinha captado nenhum imóvel. Então, todo mundo tem que saber, no meio onde eu convivo, que eu sou corretor de imóveis, porque isso me abre portas para fazer negócio. Agora, se não souberem, eu perco essas oportunidades. E se souberem, mas eu não for um corretor que respeita a minha profissão, ou seja, eu não sou um corretor que defende a profissão, não sou um corretor que faz um bom trabalho, eu não sou um corretor ético, eu não sou um corretor profissional, aí vai ser um tiro no pé, porque daí eu tô indo para o lado negativo dessa força, né? Porque, não, aquele ali é corretor, mas aquele ali é picareta. Não, e levando em consideração também, não só tudo isso, mas a sua preocupação com o seu cliente. Porque, como você falou, é uma conexão com pessoas. Então, a gente lida com pessoas. E eu falo isso para minha equipe. Eu falo assim, qual o teu propósito na corretagem? Por que você está na corretagem? Porque você procurou o mercado imobiliário. Então, tudo tem que existir um propósito. Então, por exemplo, o meu propósito foi me conectar com pessoas e ajudar pessoas. Então, quando você fala sobre essa questão da gente estar muito envolvido com as histórias, isso é fato. Então, a gente escuta histórias bacanas, a gente escuta histórias tristes. Então, a gente está, às vezes, o cliente está num momento vulnerável, ele perdeu alguém que precisou se desfazer daquele imóvel, que a gente já passei por isso, inclusive, no momento da escritura, a pessoa desabar em lágrimas porque está se desfazendo daquele imóvel, porque perdeu uma pessoa, um ente querido. Já passamos por situação de divórcio, por situações felizes também de casamento. E, assim, você se tornar significativo na vida daquele cliente. Porque muitas pessoas ainda não duvidam dessa questão que
o relacionamento fideliza, né? E eu não duvido, eu acredito piamente, porque eu tenho clientes dos quais eu me conecto até hoje, que eu fiz uma primeira venda. E foi uma primeira venda, como você mencionou no exemplo, diversos imóveis mostrados, e que o próprio cliente ficava, meu Deus do céu, mas sabe, eu tô vendo tanta coisa, e ela tá tendo tanta paciência, e a gente saía para tomar café, saía para almoçar, me ligava, eu achei aquele imóvel que você mandou interessante, vamos, a gente ia, tinha alguma coisa que não dava certo, mas não tem problema, vamos almoçar, vamos trocar ideia. E eu mostrei diversos imóveis para esse cliente, e se ele estiver vendo o podcast, eu até mandar um beijo para ele, que é o Dalton, e ele me trata com muito carinho até hoje, então tudo na vida dele, ele lembra de mim. Ele lembra daqueles dias, ele lembra daqueles cafés, daqueles almoços, até a gente encontrar o imóvel ideal para ele. E aí, através disso, vem as indicações, vem aquela questão de você marcar a vida de alguém, dar uma experiência positiva e ela acabar te indicando para o meio dela. Então, eu acredito muito nisso. Então, tudo que você colocou, essa questão de fidelizar, de relacionamento, do corretor ter um propósito, e ele precisa entender esse propósito. Mas, às vezes, também que a gente recebe muito corretores, eu na minha imobiliária principalmente, chegam muitos, assim, totalmente perdidos. Eles não sabem o que eles vão fazer na corretagem, por que entraram na corretagem, enfim. Então, às vezes, a gente também lidar com esse momento da própria pessoa que se encontrou na corretagem por algum momento específico. Então, assim, eu não sei o que você pensa a respeito disso, trabalhar a mentalidade dessa pessoa, trabalhar até mesmo, fazer com que ela enxergue qual o propósito dela dentro da corretagem. E aí, logo depois também já iniciar falando sobre os seus pilares, que eu achei super bacana dessa metodologia tua. Então, o que você pensa aí um pouco em respeito a isso? Vamos lá. Sobre o propósito, né? Eu não penso que o nosso propósito é estático. Eu acho que o nosso propósito ele é volátil. Eu vi esses dias um conceito de propósito líquido. Por que acontece? Às vezes a gente ouve na internet sobre você precisa ter um propósito, tem que buscar um propósito, tem que ter, se você não tiver um propósito, aí tem um livro, Comece pelo Propósito, né? Comece pelo Porquê, né? E fala sobre propósito. E aí a gente está nessa busca, né? Mas propósito, pô, não tem propósito. Não, mas espera aí, vamos simplificar. Vamos tirar a palavra bonita, porque propósito é uma palavra bonita. Vamos para a parte prática. O que é importante para você? Olha, para mim, importante é minha qualidade de vida. Tá, então, tua saúde? Ok, então é um propósito. Né? Cuidar da tua saúde pode ser um propósito. O que você precisa para cuidar da tua saúde? Bom, eu preciso ter um lugar para dormir, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter uma boa convivência com a minha família. Tá bom. E como o mercado imobiliário pode te ajudar com isso? Bom, se eu vender imóvel, eu consigo me alimentar bem, ter um bom lugar para morar e ter uma boa convivência com a minha família. Ótimo, você encontrou um propósito. Percebe que o propósito não precisa ser um big deal, né? Ele não precisa ser, meu Deus do céu, eu vou transformar o mundo através do que eu estou fazendo. Não, se você não quiser enxergar dessa maneira, tá tudo bem. Quando eu entrei no mercado imobiliário... Até fazendo uma ponderação, você me fez lembrar de uma coisa, que a gente estava conversando, um vinho de mulheres, e uma das amigas minhas falou assim, eu entrei no mercado imobiliário porque eu sou uma mulher cara. Os meus lugares sociais, eu gosto de frequentar lugares bons. Então, o mercado imobiliário me proporciona estar nos melhores lugares. Perfeito. E a gente morreu de rir, show, né? Tá tudo certo. O propósito. E tá tudo certo. Esse propósito ele não precisa ser simbólico. Ele pode ser prático. Né? O meu propósito é viajar uma vez por ano e para um país diferente. Meu propósito é comprar um carro novo. Guilherme, mas o teu propósito vai ser comprar um carro novo? Daí se for, o que tem? Depois que você comprar o carro, você pensa em outro propósito, hein? Porque o propósito ele pode ser um objetivo. Pode ser um objetivo que você tem. E depois de atendido esse objetivo, esse propósito pode ser mudado e está tudo certo. Então, em primeiro lugar, ter a clareza de um propósito, ele é fundamental, porque é isso que serve como combustível para a gente acordar todos os dias, para a gente levar tapa na cara, porque às vezes a gente vai levar uns tapa na cara. Muitos. Às vezes vai ser de um cliente que vai ser grosseiro, é de um cliente que vai te dar o perdido, é um cliente que não vai te atender o telefone, não vai te responder, vai mandar proposta, não vai honrar, um cliente que vai mandar proposta na contra não vai pagar, é um outro corretor que te atravessou no negócio, ou que foi grosseiro com você, ou é o teu chefe que às vezes puxou a orelha ali e você não está se sentindo bem. Mas o que vai fazer você se manter ativo no mercado imobiliário? Você saber o porquê que você está fazendo aquilo. Então, às vezes eu penso, poxa,
tá cansativo aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu sou sócio de uma imobiliária, eu sou diretor comercial de um time relativamente grande aí, mais de 60 pessoas, nós temos um time hoje. Eu sou gestor de uma das unidades ainda no front junto com uma equipe, que é uma equipe de mais 10 pessoas. Eu dou palestra, dou curso, treinamento, mentoria, faço evento. Estou aqui em São Paulo hoje gravando podcast a 700 quilômetros da minha cidade, né, com um time lá também com as suas demandas. É puxado, é domingo a domingo, das 6 horas da manhã até meia-noite, todo dia. Mas o que me motiva? Cara, me motiva eu tenho vários propósitos. Ver os corretores prosperando, ver o meu time feliz. Agora a gente vai ter festa da empresa aí dia 10. Eu sei que vai estar todo mundo feliz, ouvindo pagode, tomando uma cerveja, brincando aí, junto, todo mundo se divertindo. Cara, é isso, né? Eu sei que eu também, poxa, se eu quero viajar, apesar de toda a correria, mas eu tenho condições financeiras para poder fazer uma viagem. Se eu vou no shopping, quero comprar uma coisa, eu sei que eu posso comprar sem ter que ficar fazendo. Quanto será que eu consigo comprar? Tem limite o cartão? Tem limite? Vai comprar, vai passar no cara. Parcela em 10 vezes ali, vai. Parcelando em 10 vezes, compro qualquer coisa que eu quiser no shopping. Mas é uma coisa que eu lembrei hoje, há 7 anos atrás, eu vim para São Paulo. Era o batismo da minha prima. E eu tenho um amorzinho pela minha prima que é fantástico, né? Ela tem 6 anos, vai fazer 7 agora, né? Então, o batismo dela foi nesse período. E o amor que eu tenho por ela, cara, é quase como uma filha, né? É muito, muito próximo, assim, né? E eu vim pro batismo dela. E eu lembro que eu não tinha roupa. Assim, eu disse, cara, eu não tenho uma roupa para usar. Meus tênis todos batidos, todos surrados, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. Por mais barato que fosse, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. E eu lembro que eu tava me sentindo mal com a roupa que eu estava. Porque eu não tinha condições de comprar uma roupa melhor. Eu tava usando uma roupa velha e era o que dava, e era o tênis que eu tinha. E eu fui aquele batizado e eu pensei assim, cara, não pode ser isso, cara. A vida não pode ser isso aqui. Então, se o meu propósito for ganhar dinheiro para poder comprar uma roupa, para poder estar no aniversário da minha prima bem vestido, tá tudo certo. Então, o propósito ele pode ser pequeno, pode ser gigante. Vai de cada um de vocês. Agora, o importante é ter um porquê. Porque é isso que vai fazer você acordar e ter o combustível necessário para enfrentar o teu dia, porque a gente sabe que a vida é dura, mas, e ao mesmo tempo, vai te trazer satisfação, porque quando você atingir aquele propósito, você vai dizer assim, poxa, que massa. Valeu a pena. Porque ano passado eu estava aqui em São Paulo, que eu vim buscar um carro zero que eu comprei, que eu vim retirar aqui em São Paulo. Então eu vi, cara, todo esse esforço de trabalhar todo dia, da meia-noite às 6 da manhã, compensa, cara. Compensa. Né? Quando tu atinge aquele resultado, compensa. Então, a gente só tem que tirar da cabeça daquilo que a gente ouve na internet, que a gente tem que ter um propósito gigantesco. Você não tem vida social, né? Tem gente que fala isso também direto. Escuta isso. Tem vida social. Você não vive, você não tem vida social? Como é que fica? Seu filho? Mas aí, por outro lado, eu penso o seguinte, né? Tá bom, então tu tem uma vida social. Tu sai pra beber todo final de semana e às vezes durante a semana também. E aí, e como é que tá o resto? Será que a família tá bem? Ah, não, a família não tá tão bem. Ah, e a grana tá bem? Os boletos estão pagos, a conta tá paga, e o imóvel que você tá quitado, o teu imóvel, o aluguel tá em dia. Como é que tá o resto das coisas? Então, a vida social, vai ser compactada. Claro, você não vai ter tanto tempo para, talvez, ir pro boteco bater papo, porque você está trabalhando, mas ao mesmo tempo, quando você quiser ir para o boteco bater papo, depois de você ter trabalhado, você pode ir para qualquer boteco bater papo. Exato. Você pode ir para um baita bar bater papo. Você pode ir para fora do país com teus amigos para bater papo. Você pode pagar para algum amigo teu ir contigo porque ele não tem condições, mas você tem, porque você trabalhou a hora que ele estava no boteco batendo papo. Então, às vezes a gente tem que ser até um pouquinho egoísta nesse sentido. Cara, eu quero isso aqui para mim. Eu quero viajar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero comprar um carro. E esse é meu propósito, esse é meu combustível. É isso aqui que vai fazer eu correr todos os dias e fazer as coisas acontecer. Construir a minha carreira, ganhar dinheiro. A partir daí depois eu decido. Nem tudo é só flores. Nem tudo é só flores. Mas assim, eu passei por 1 ano sem vendas, sem ter R$1 no bolso. E com certeza naquela época eu tinha muito mais tempo livre do que eu tenho hoje. Cara, vamos pensar o seguinte, se falta de tempo fosse desculpa, o só desempregado ia ter sucesso, né? Exato. Porque é quem tem tempo livre, né? Aí hoje eu não tenho tempo, mas, cara, sou muito mais feliz do que naquela época.
que eu tinha mais tempo livre, que eu poderia ter mais vida social, que eu tinha mais tempo de ficar, às vezes, assistindo um Netflix durante o dia, se eu quisesse, porque eu não tinha tanto cliente para atender, eu não tinha muito o que fazer, eu não estava tendo resultado. Hoje eu não tenho tempo para fazer isso. Isso para mim é depressivo, né? Isso para mim é depressivo. Para mim, a dor do fracasso, porque, acredite, eu sei, já deixei de comer, já passei vergonha, a dor do fracasso é infinitamente maior do que a dor que você passa pelo processo do sucesso. Porque o sucesso, ele vai te fazer passar por um processo de crescimento que vai doer. Sim. Né? Às vezes é noites em claro, às vezes é muito trabalho, às vezes tu tá estressado. Bastante noites em claro, né? Bastante noites em claro. Mas é uma dor infinitamente menor que a dor do fracasso. Isso eu tenho plena convicção. Não, e eu escuto muito isso dos corretores, principalmente pessoas que estão no mercado imobiliário como CLT. Uhum. E aí enxergam e me enxerga, vê meu sócio, enfim, fala assim, nossa, mas como que você teve coragem? Porque eu fui CLT durante muito tempo da minha vida. Mas é aquilo que você falou, você olhava para determinadas coisas, você se sentia presa. E, pô, eu não quero estar presa, eu quero ir além daquilo que eu estou recebendo por mês, eu quero buscar algo mais. Mas existe um desafio, você saiu do CLT, você tem que fazer as coisas acontecer. E quando eu recebi a proposta da sociedade, junto com o meu sócio e tudo mais, eu não pensei duas vezes. Foi. Mas assim, fui. E fui. Mas já vinha numa pegada de coisas, porque eu sempre fui muito pilhada de tal e pra cima. E aí a galera toda olhou pra mim e falou assim, mas tu é louca. Mas como é que você sai ali e tal? Você tem um salário legal, tá garantido e tal, não sei o quê. Eu falei, bora pro desafio, porque a minha vida sempre foi um desafio. E eu quero, além daquilo que eu hoje tenho, e eu acredito que eu vou conseguir além daquilo do que eu hoje tenho, dependendo só de mim. Então, a Vert Imóveis, enfim, nasceu nesse sentido, com esse propósito. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E as pessoas falam assim, mas você não ficou com medo, você não teve dificuldade? Lógico, a gente tem alguns medos, alguns receios, até porque eu tenho um filho pequeno e tudo mais. Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E eu digo isso para as pessoas, quando eles vêm perguntar isso para mim, muita gente do time, putz, mas eu fico um pouco com medo, porque se não vender? E se? E se? E se? Eu falo, cara, eu não pensei no e se? Eu simplesmente falei, vai acontecer, porque depende de mim. Depende do que eu quero, do que eu busco, da recorrência, como você mesmo está colocando aí. E aí eu fico olhando isso e eu falo assim, gente, ainda tem pessoas que pensam muito nessa questão da zona de conforto, viver na caixinha. E isso eu tenho muita dificuldade, às vezes, com o meu time, por conta desses e sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Eu não sei como que é no teu. E aí eu fico pensando, gente, como a gente fazer o pessoal, sabe, ter uma mudança de mindset aí e acreditar que existe algo além do CLT. Existe algo que você pode conseguir muito mais do que ali, estando limitado às coisas. E eu tenho muito esse problema aqui em São Paulo, não só eu, o mercado de São Paulo. Eu queria saber como que é lá em Balneário, como que são os corretores nesse sentido. Sabe que essa história do e se, né? Eu gosto de responder com uma pergunta. Tá, e se a sua vida permanecer como está para o resto da sua vida, você estaria feliz? Boa. Me responde. Porque a pessoa dificilmente ela tá plena, tá feliz e plena no que ela tá fazendo. Se me perguntar isso, eu vou dizer não. Guilherme, e se a tua vida continuar do jeito que ela está hoje, você vai estar feliz? Não. Por isso que minha vida está em movimento. Hoje eu estou num ritmo que eu sei que eu não vou conseguir tocar para o resto da vida. Eu estou num ritmo aqui, palestra hoje, palestra amanhã, palestra depois de amanhã, palestra semana que vem, todo dia. Que me diz o povo, a idade chega uma hora, né? Não tem como, mas eu tenho prazos para cada atividade. Sim. E eu sei a hora de entrar e a hora de abortar, né? Cada missão. Então, mas a questão isso é movimento. Agora, uma coisa que eu não posso tolerar é entender que eu estou numa zona em que eu não estaria feliz se a minha vida continuasse dessa maneira e eu permanecer nessa mesma zona, cara, tu vai continuar a tua vida inteira infeliz. Porque se tu olha para aquilo e tu diz assim, não, deixa como tá. Tá, mas e daqui 1 ano tu vai deixar como tá? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Você vai permanecer como você está. E como você vai se sentir? Cara, daqui 10 anos se eu estiver fazendo a mesma coisa, daqui 20 anos se eu estiver fazendo a mesma coisa, cara, não vou estar feliz. Porque eu quero outras coisas para minha vida, tá? Então, para você ter outras coisas na sua vida, você precisa se movimentar, né? Sabe que eu tenho uma analogia, né? Uma analogia não, na verdade é um gráfico, né? Que a gente tem que imaginar 2 vetores indo para caminhos opostos, né? Vamos imaginar assim, de um lado a gente tem os desafios
e do outro lado a gente tem as nossas habilidades. Quando os nossos desafios são muito maiores do que as nossas habilidades, as nossas competências, a gente entra na zona de desconforto. Quando a gente tem muito mais habilidade do que desafio, do que a gente se propõe a encarar desafios, a gente entra na zona de conforto. Ou seja, a zona de conforto é quando as nossas competências são muito superiores aos desafios que a gente está disposto a enfrentar. No entanto, quando a gente tem desafios muito maiores do que as nossas competências, a gente sai da zona de conforto. O problema é que quando a gente sai da zona de conforto, a gente entra na zona do estresse, do medo, da preocupação, da ansiedade, e não é saudável viver fora da zona de conforto. Só que na zona de conforto, você entra numa zona de tédio, de comodismo, inação, e aí nada acontece na tua vida. O que eu penso que seria o ideal? Não existe uma linha reta no meio dessas duas. Não existe. Não existe aquela linha perfeita entre desafios e habilidades. Seria maravilhoso. Mas a gente precisa, sim, provocar diversas vezes as nossas habilidades, as nossas competências, encarando os desafios superiores àquilo que a gente tem por competência para executar. Às vezes é o boleto que a gente faz, é a casa que a gente compra, é o carro que a gente compra, é que a gente deu um passo maior do que a perna. Mas aquilo ali nos tirou da zona de conforto. Às vezes é o filho que a gente tem. Aquilo ali tirou da zona de conforto. E eu não tinha habilidade e competência para honrar com aquele compromisso. Caraca, nasceu um filho meu. Aí o que a gente vai fazer quando a gente sai da zona de conforto? Bom, a gente não pode viver na zona de desconforto pro resto da vida. Ansiedade, preocupação, estresse, lembre-se o que é fora da zona de conforto. Eu tenho que voltar para a zona de conforto, essa é a minha meta. O que eu vou fazer? Eu não vou dar um passo para trás e devolver o filho. Eu não vou dar um passo para trás e devolver o carro. Não. Eu vou para frente. Como é que eu vou para frente? Eu vou desenvolver habilidade, eu vou desenvolver competência. No caso do filho, cara, eu vou aprender. Eu vou falar com mães mais experientes, descobrir como é que eu faço fazer, vou pedir ajuda para o médico, vou pedir ajuda para especialistas, vou ler livro, vou assistir vídeos, eu vou fazer aulas, eu vou aprender com quem já passou pelo processo para que eu possa desenvolver habilidade e competência e daí daqui a pouco eu assumo desafios maiores. Eu vou ter mais um filho. Mas que seja, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, vamos imaginar que a gente está numa zona de conforto. Peraí, eu vou assumir desafios maiores, eu vou colocar uma meta maior, uma meta de venda anual. Poxa, mas esse ano eu vendi 5 milhões. Bota uma meta, ano que vem eu vender 10. Ai, Guilherme, mas 10 milhões é muito. Ou para quem está nos ouvindo e já atinge resultados maiores, esse ano você vendeu 20. Cara, bota 40 ano que vem. Bota 30 ano que vem. Mas algo que te tire da zona de conforto. Ah, Guilherme, mas colocar uma meta ali, anotar e não fazer nada, não. Aí é exatamente isso. Você precisa desenvolver habilidade e competência para que você possa atingir aquele resultado. Então, para mim, o sucesso é isso. É você puxar a régua para fora da tua zona de conforto, buscando desafios superiores às tuas competências, para que você se estimule a buscar novas habilidades e competências, buscar conhecimento, ouvir um podcast como esse, assistir vídeo, assistir curso, treinamento, participar de evento, falar com pessoas mais experientes que você. Participar do Jogo no Hard, participar que eu do queria Jogo no que Hard você Experience, falasse um pouquinho. Depois eu vou falar do Jogo no Hard Experience, participar do Jogo no Hard Experience. Por quê? Porque isso vai elevar o seu nível de conhecimento e competência, que vai te habilitar a não só resolver aquele desafio que você encarou, mas a encarar desafios ainda maiores. Ou seja, vai subindo o teu nível, vai subindo a tua régua. Isso é jogando hard. Exato. Isso é jogando hard. É tu puxar a régua para cima. Né? Então, penso nesse equilíbrio. Eu até esqueci da pergunta que tu fez, mas eu acabei falando sobre a gente já foi emendando uma coisa na outra. Balneário Camboriú. Diferença de Balneário Camboriú para São Paulo. Bom, eu não conheço tanto São Paulo, né? Os corretores de São Paulo, não tenho tanta proximidade para saber. Mas eu acho que, independente de a gente estar em Balneário Camboriú, em São Paulo ou no Piauí, a gente vai ter um desafio. Pessoas. E aí, assim, não é o desafio de gestores para pessoas. Cara, o desafio é de pessoas para pessoas. Claro que existe uma questão cultural. Aí você pensa, pô, São Paulo, a gente tem muita gente, é muito difícil a gente selecionar os bons. Cara, mas Balneário Camboriú e região, você tá na praia, meu. A galera já vai lá pensando em qualidade de vida. A galera tem um mar ali na frente que te permite você fazer lazer de graça a qualquer hora do dia. As pessoas podem surfar, como a gente tem muito corretor que de manhã tá surfando. Aí tem corretor que vai jogar beach tennis, vai jogar vôlei, vai jogar isso, vai jogar aquilo, vai pra praia, final de semana, festa, isso e aquilo. Então, gente boa vai ter em todo lugar.
Exatamente. Então não adianta nós tentarmos fazer essa divisão cultural, porque, claro, vai ter um perfil de corretor em Goiânia, um perfil de mercado em Goiânia, um perfil de mercado em São Paulo, um perfil de mercado em Santa Catarina. Comportamentos diferentes. Com certeza. Né? Lá eu observo diferença no comportamento de Balneário Camboriú para Itapema, que são 20 quilômetros de distância. Eu percebo diferença no comportamento do corretor de cada cidade. Mas a gente tem que voltar um passo atrás. São pessoas. Então, a partir do momento que a gente está lidando com pessoas, a gente tem que ir lá para a base da pessoa. A base da pessoa, o que é? O histórico de vida dela, qual o propósito dela, a inteligência emocional, ajustar a mentalidade, para você conseguir formar um time que tenha performance. Né? Então, desafios vai ter em São Paulo, vai ter em Santa Catarina, vai ter em qualquer lugar do Brasil. Sempre que você estiver lidando com pessoas, você vai ter um desafio como gestor. Sim. Né? E como corretor, eu tenho dificuldade aqui de lidar com os outros corretores. Cara, isso vai ser em qualquer lugar do Brasil. Não existe o gestor perfeito, não existe o corretor perfeito, sempre vai ter um ponto positivo, sempre vai ter um ponto negativo, e a gente vai ter que lidar com isso. Agora, administrar isso, né? O que forma a cultura de uma empresa? A pior atitude que a empresa tolera. A pior atitude que uma empresa tolera é o que forma a cultura da empresa. Você pode escrever num quadro o código de cultura, como nós temos na Imoble, um código de cultura. Sim. São cinco itens que nós temos lá. A gente fala desse código de cultura. Todas as reuniões comerciais. Mas é aquilo ali que forma a cultura da empresa? Não. É o que a gente vive no dia a dia. E principalmente aquilo que, como empresa, como gestores, a gente tolera. Porque a partir do momento que você tolera determinada atitude, você está definindo que aquilo ali faz parte da cultura da empresa. Então, a parte do gestor é definir cultura e entender quem faz parte e quem não faz parte. Já do olhar do corretor é entender se aquela cultura você quer fazer parte. Eu quero fazer parte dessa tribo ou eu não quero fazer parte porque, cara, o que eles compactuam eu não compactuo. Não concordo. Simples assim. A galera ali é sangue no olho, gosta de trabalhar pra caramba, é 24 horas, legal, gostei. Ou não. Isso me assusta, isso me assusta. Né? Peraí. Isso me assusta. A gente lá no escritório, a gente consagrou o terceiro turno. O que é isso? É de manhã, tarde e à noite. Amo. Não é todo mundo que tá lá. São algumas pessoas. E a gente nunca obrigou ninguém a ir no terceiro turno. Mas sempre que a gente tá lá, a gente posta, brinca no grupo. Vou dar essa ideia pra equipe. Acho que eles vão falar, sai aí, Guilherme, sai daí. Sai daí. Mas a gente consagrou o terceiro turno. Não é todo mundo. São quase os mesmos. Não tem obrigação. Se fechar, tá tudo certo. Mas, cara, a galera vai lá, terceiro turno, estão trabalhando. Por quê? Porque essa galera quer resultado. Quando você chega numa imobiliária que acha o máximo o terceiro turno, tá trabalhando à noite, tu olha assim, cara, bando de maluco, quero ir embora. Ou você diz assim, que massa, gostei. Pronto, você acabou de dizer se você se encaixa nessa cultura ou não. Então, você só tem que ser fiel àquilo que você pensa, sente e fala. A partir do momento que você é fiel ao que você está sentindo, cara, não gostei, vou sair. E não gostei, vou ficar aí reclamando, porque daí tu começa a contaminar a empresa. Né? Então, como corretor, tu tem que ter essa sinceridade, inclusive com o teu gestor. E o oposto também é verdadeiro. O gestor ele também tem que ser sincero e dizer assim, cara, o corretor ele não está fazendo parte da minha cultura, ele não faz parte da cultura dessa empresa. E é melhor sair do que ficar aqui contaminando o resto do grupo. Exatamente. E aproveitando que o nosso horário já está dando ali, Gui, fala um pouquinho para mim do Jogue no Hard. Inclusive, obrigada pelo convite. Vou estar lá, gente, para ratificar isso. Como é que está sendo? Como é que vai ser esse evento? Fala um pouquinho. Bom, legal. O Jogue no Hard Experience busca ser a maior experiência imersiva de vendas do sul do Brasil. Nós vamos fazer em Balneário Camboriú no dia 4 de fevereiro. A gente vai reunir grandes nomes, não só do mercado imobiliário. A grande sacada do Jogue no Hard é eu trazer essa identidade, esse DNA que eu tive através do meu próprio conhecimento de aprender com pessoas de outras áreas e aplicar no mercado imobiliário. Então eu vou trazer Felipe Tito, que é Shark Tank, influenciador, modelo, o cara é empresário em diversas áreas, é startup, é hotelaria, é gastronomia. Pedro Superti, que fala de marketing de diferenciação. Ele vai falar sobre como ter uma voz autêntica, como se diferenciar no mercado, ainda que seja um mercado concorrido. Vamos ter ali Bruno Perini, sócio do Thiago Nigro no Grupo Primo, fala sobre mercado financeiro. Inclusive, é um cara que, se você pega o que ele fala no Instagram dele, muitas vezes ele está falando contra o mercado imobiliário, né? Ele está falando, em vez de comprar imóvel, você aplica aquele dinheiro e aluga. E a galera me manda mensagem braba, né? Pô, Guilherme, como é que tu tá trazendo um cara que fala contra o mercado imobiliário? Eu disse, se fosse para trazer alguém que pensa a mesma coisa, que fala a mesma coisa que eu falo, eu mesmo falaria. Eu tô trazendo perspectivas diferentes. Então vamos ter Bruno Perini, vamos ter Rodrigo Nol, que fala sobre marketing de indicação. Vamos ter vários
players aí de diversas áreas que vão trazer conhecimento para ajudar o corretor de imóveis a subir o nível. O evento vai acontecer no dia 4 de fevereiro, em Balneário Camboriú. Para participar, acessa joguenohard.com.br. Também no Instagram, @joguenohard, consegue informações ali com o nosso time. E vai ser espetacular, Dani. Sucesso. Tenho certeza, vou estar lá, vou ratificar isso para vocês. Enfim, gente, participem, entrem no site, vale a pena. Assim, sou super fã do trabalho que vocês fazem, sou super fã do teu trabalho. Eu não acredito em coincidências, né? Eu acho que não existe coincidência, existe momentos que a gente precisa se conectar com pessoas e com as pessoas certas. Então, acho que foi essa conexão bem bacana. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela parceria, pelo cuidado que você tem com a Netmóveis. Isso tem trazido para a Netmóveis um diferencial assim, sensacional. As pessoas gostaram muito do teu trabalho. A gente percebe que houve uma mudança mesmo de mentalidade, de postura. Pessoas que começam a se identificar e falar exatamente o que você falou. Quero chegar lá, eu quero trocar de carro, eu quero, sei lá, ficar melhor, eu quero ficar mais bonito, mais bonita. Então, tem tudo isso, sabe? Então, as pessoas, a gente começou a perceber aqui na Netmóveis essa mudança. Eu queria validar isso para você. E bem bacana. E mais uma vez, muito obrigada de verdade, Gui. Obrigada mesmo. Dani, agradeço o convite do podcast. Agradeço, Dani. Foi o seguinte, eu disse, Dani, vamos fazer um mesh aí pra galera participar do Jogue no Hard Experience. Vamos fazer uns eventos aí em São Paulo. A Dani, em um dia ela organizou uma dezena de eventos já para eu vir aqui participar, palestrar e convidar a galera do Jogue no Hard. Então, super bacana. Tô aqui bem agradecido, bem grato aí pela toda a função que você fez aí nos últimos dias para a gente fazer tudo acontecer aqui em São Paulo. Então, muito obrigado pela parceria. Imagina, conte com a gente sempre. Obrigada, gente. Obrigada de novo. Valeu.